Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com vocês durante todo este dia. E para finalizarmos a nossa reflexão, hoje iremos refletir sobre o terceiro propósito de Jesus, que é a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus. Meus amados, a segunda vinda de Cristo é um dos temas mais fascinantes e esperados da fé cristã. Desde os primeiros seguidores de Jesus até os cristãos de hoje, a promessa de sua volta tem sido uma fonte de esperança, consolo e motivação para viver uma vida de propósito e santidade. Mas por que esse evento é tão central para a crença cristã? E o que ele significa para nós em um mundo repleto de incertezas e desafios? Para os cristãos, a segunda vinda não é apenas um evento futuro distante, é a consumação de todas as promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus voltará para estabelecer seu reino eterno, trazer justiça definitiva e restaurar a criação à sua perfeição original. Esse evento é tão significativo que é mencionado centenas de vezes nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É um pilar da fé cristã, porque confirma a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e nos lembra de que nossa jornada aqui na Terra é temporária. A segunda vinda de Cristo é um evento central na escatologia cristã, marcando o retorno glorioso de Jesus à Terra para cumprir as promessas finais de Deus. Diferente de sua primeira vinda, quando Jesus nasceu em humildade, viveu como servo e morreu na cruz para a salvação da humanidade, a segunda vinda será um momento de triunfo e revelação plena de sua divindade e poder. Enquanto a primeira vinda foi caracterizada por sacrifício e redenção, a segunda vinda será marcada por julgamento, restauração e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Teologicamente, a segunda vinda de Cristo refere-se ao momento em que Jesus retornará visivelmente e fisicamente à Terra, não mais como um bebê em uma manjedoura, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse evento será o cumprimento final das profecias bíblicas, trazendo consigo a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. É a consumação da história humana e o início da eternidade na presença de Deus. Vamos ver então a diferença básica entre a primeira vinda de Cristo e a segunda? A primeira vinda, Jesus veio como Salvador, em humildade, para oferecer perdão e reconciliação com Deus através de sua morte e ressurreição. Sua missão foi redentora e sacrificial. João capítulo 3, versículo 17. Já a segunda vinda, Jesus voltará como juiz e rei em glória e poder para estabelecer justiça, derrotar definitivamente o mal e reinar para sempre. Sua missão será restaurativa e triunfante. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. E quais são, meus amados, os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo? Todos eles já estão aí, bem na nossa frente. Guerras, fomes e terremotos. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aumento da iniquidade e esfriamento do amor. Mateus 24, 12.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A pregação do evangelho a todas as nações. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E o surgimento do anticristo. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo ainda não está no poder, mas os que estão no poder já estão preparando o caminho do anticristo. O anticristo, minha gente, está às portas. A segunda vinda de Cristo também estará associada ao julgamento final, um momento em que todas as pessoas serão avaliadas de acordo com suas obras e fé. Esse julgamento não apenas separará os justos dos ímpios, mas também marcará o início de uma nova era de restauração. A separação entre justos e ímpios. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Nessa passagem, meus amados, Jesus descreve o julgamento como uma separação entre aqueles que o serviram e aqueles que o rejeitaram. Os justos herdarão a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentarão a condenação. Esse julgamento reforça a importância de viver uma vida de fé e obediência a Deus. A restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A segunda vinda não será apenas um momento de julgamento, mas também de restauração. Tudo que foi corrompido pelo pecado será renovado e a criação será restaurada à sua perfeição original. Esse é o cumprimento final do plano redentor de Deus, onde a justiça, a paz e a alegria prevalecerão para sempre. Então, o terceiro e último propósito de Jesus com a volta dele, meus amados, é de justiça. Ele vai estabelecer o juízo final, ele vai separar os ímpios dos justos. É para restaurar a paz e a alegria que vai prevalecer para sempre. A segunda vinda de Cristo será um evento glorioso, visível e transformador. Será marcada pela manifestação plena da glória de Jesus, acompanhada de anjos e trombetas, e culminará no julgamento final e na restauração de todas as coisas. Esse evento não é apenas uma promessa futura, mas um chamado, meus irmãos, para vivermos com esperança, fé e preparação. Como nos lembra o apóstolo João, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Que a expectativa da volta de Cristo nos inspire a viver de maneira digna, aguardando o dia em que veremos o Senhor face a face. Pense nisso.
E tenha um dia de paz, de alegrias e de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um feliz Natal e até segunda, se Deus quiser. Bom feriadão, minha gente!